queria que você me desse bastante atenção nesse momento, se for possível. Nós vamos ministrar juntos, eu aqui e o Rubem. Né? Se os irmãos quiserem sentar um pouco, fiquem à vontade. Alguns dias eu tenho sido ministrado pelo Senhor, e eu confesso que tem sido assim desafiador para mim. Desafiador no sentido de que eu preciso romper alguns limites para viver o que Deus está falando comigo, mas encorajador ao mesmo tempo, porque a Bíblia está cheia de testemunhos de pessoas que já venceram. Se nós formos ler Hebreus 11, nós veremos ali homens e mulheres, são chamados carinhosamente por nós como os heróis da fé. Foram pessoas que passaram situações em suas vidas, enfrentaram lutas, mas venceram, permaneceram firmes até o final. E isso é algo incrível. E eu quero, através da palavra de hoje, encorajar você a permanecer firme, mas não apenas a permanecer firme, a você avançar e crescer em Deus nessa jornada de fé. E a palavra que eu quero trazer hoje, ela tem o seguinte título: palavras que estabelecem sentenças e mudam situações. Eu quero falar sobre a importância de nós liberarmos palavras, porque palavras estabelecem sentenças, e sentenças mudam destinos, mudam situações. Todo diagnóstico, toda palavra maldita é anulada, é desfeita, é destruída, quando você e eu temos coragem de liberar palavras de Deus sobre as situações. E toda palavra de Deus que é liberada sobre uma situação estabelece uma sentença. E essa sentença muda a história, muda o futuro, muda o destino, muda situações. Situações irreversíveis são mudadas, porque a palavra de Deus foi liberada. Talvez você não entenda nada do que eu vou dizer, talvez você não pegue nada, mas se você pegar isso, e então começar a estudar sobre isso, conhecer o que Deus diz ao teu respeito, conhecer o que Deus diz aos homens e mulheres de fé a respeito de algum assunto, e começar a estudar isso, você vai ousar liberar palavras de Deus, e palavras de Deus que serão liberadas se tornarão sentenças que mudarão destinos, mudarão futuros de pessoas, e para sempre. E eu quero embasar essa afirmação que eu estou fazendo aqui no texto de Provérbios 18, 20 e 21. Provérbios 18, 20 e 21 diz o seguinte: do fruto da boca o coração se farta. Do que o coração se farta? Do fruto da boca. Do que produzem os lábios, ele se satisfaz. Quem se satisfaz? O coração. Está falando da alma. A alma, ela é nutrida. O coração, a nossa mente, a nossa vontade, nossas emoções, nossos sentimentos, eles são nutridos pela palavra que sai da nossa boca. A palavra em Provérbios diz que a boca fala do que o coração está cheio. Em outras palavras, você fala aquilo que você crê. E aquilo que você crê, você fala. E se você fala, e o versículo 21 diz: a morte e a vida. Ouça isso: a morte e a vida, as duas coisas, tanto uma quanto a outra, estão no poder da língua. A língua tem poder para o bem e para o mal. A língua tem o poder para gerar vida e para gerar morte.
língua tem poder para matar aos poucos, e a língua tem poder para dar a vida aos poucos. Às vezes nós achamos que uma palavra liberada, ela é como uma explosão que acontece de repente. Não, é o início de como que uma semente que é colocada numa terra. A palavra liberada é como uma semente que é plantada, e quando ela é plantada, ela entra num processo, é uma legalidade que é dada à semente. A palavra é como uma semente, você libera a palavra, você planta aquela palavra, você está dando a ela legalidade, está dizendo cresça. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Quem mal a utiliza, também come do seu fruto. Mas o fruto de uma palavra, o fruto de uma palavra de fé, o fruto de uma palavra alicerçada, balizada na verdade de Deus, produz vida, constrói um estilo de vida, gradativamente te leva a um estilo de vida, de prosperidade, de vitória, de êxito, de felicidade, de abundância, em relacionamentos, em tudo que você pode imaginar. E gradativamente, na medida que você vai profetizando, na medida que você vai declarando a palavra de Deus como insumo de Deus, ela vai trazendo tudo o que você precisa na medida que você anda. Isso é muito importante, irmãos. Palavras estabelecem sentenças, e sentenças mudam destinos, mudam situações. Por isso Tiago diz que de uma boca não podem sair bênção e maldição. Não é correto, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo é tudo, irmãos. E Deus nos chama a colocarmos na nossa boca a palavra da vida, a liberarmos vida, porque um dia essa vida liberada pela palavra da nossa boca vai produzir frutos. Então não diga não consigo, não posso, não vai dar certo, essa pessoa nunca vai mudar, essa situação nunca vai mudar, o Covid nunca mais vai embora do mundo. Não diga isso, porque isso não é verdade. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Então pense no que Ele pensa e diga o que Ele diz. Pensamentos de paz e não de mal. Então não profetize o mal, profetize a paz. Libere a paz, libere a vida. Porque Deus, Ele tem prazer em nos dar aquilo que nós desejamos. Porque se eu e você, pense comigo, se eu e você caminharmos com o Senhor, nós vamos aprender com Ele. Nós, passando tempo com o Rei, nós vamos entender como Ele pensa, como Ele sente. E na medida que nós vamos conviver com os seus planos, com o seu estilo de vida, o nosso estilo de vida, os nossos planos, os nossos pensamentos, nossos sonhos mudam. E ele se converte aos sonhos, aos pensamentos e ao estilo de vida do Senhor. E então ele vai fazer questão de satisfazer, de realizar aquilo que ele colocou em você e em mim. Eu espero que você entendeu isso. Deus, ele não está interessado em realizar desejos tolos do nosso coração, mas Ele está interessado em realizar os desejos que Ele próprio colocou em nossos corações. Para quê? Para que nós passemos a orar a Ele, para que a nossa vida com Ele ainda seja muito mais intensa. Palavras estabelecem sentenças e mudam destinos. Quantas vezes você e eu, quantas vezes nós falamos coisas das quais nós nos arrependemos. Nós liberamos num momento de ira,
no momento de decepção, no momento de desânimo, palavras tão tolas. Só que o poder da vida e da morte, ou da morte e da vida, está na língua. E o que eu quero te dizer é o seguinte: se você quer mudar a sua colheita, mude a sua semeadura. É só isso. Eu morei no interior do Paraná por alguns anos, 4 anos. E convivi nesses 4 anos com a cultura agrícola. E quando você pega um campo onde é semeado milho, por exemplo, então você semeia o milho, você colhe o milho, semeia milho, depois colhe milho de novo, né? Levando em consideração que todo um processo da planta crescer e tal, até a espiga ficar cheia. Então é planta e colhe, planta e colhe. E de repente, e lá no Paraná se faz a safra principal e a safrinha, que é uma entre safra. Muitos lugares é assim, Mato Grosso é assim. E normalmente quando você planta um tipo de semente, na outra estação, na outra safra, você vai plantar uma outra tipo de semente. Por exemplo, soja. Mas quando você plantar soja, sempre vai nascer no meio da soja milho. Um pouquinho de milho nasce. Por quê? Porque é o fruto de uma semeadura anterior. E sempre que você colhe, ouça isso, sempre que você colhe algo que você semeou, você semeia de novo um pouquinho do que você colheu. Porque sempre cai semente do que você colhe. Então às vezes demora, se eu semeei muito tempo palavras ruins, decretos de morte, eu ainda fico, enquanto estou semeando decretos de vida, eu ainda colho algumas sentenças de morte. Mas se eu mudar a minha semeadura, eu mudo a minha colheita. Essa palavra é para gerar esperança em você. Porque às vezes a gente olha e não está acontecendo nada. Eu estou servindo a Jesus e não está acontecendo nada. Está, só que ainda não chegou o tempo da colheita do que você agora está semeando. E você ainda está triste porque você está olhando um passado apagado que mas na realidade não mudou. Você olha e fala, mas não mudou nada. Mudou sim. Mudou o seu futuro. O seu passado não interfere mais no seu futuro. Ele só toca o seu presente por um breve momento. Até que na medida que você semear a palavra de Deus, você não vai mais colher essas porcarias de trás aqui. Você só vai colher aquilo que diz respeito ao mundo vindouro. Onde não há mais tristeza, onde não há mais dor, onde não há mais angústia. E aí você não está mais preso nas coisas. Se você tem ou se você não tem, não importa. O gozo, a alegria é tão grande de pertencer àquele que é dono de todas as coisas, que nada mais importa. Uau! Eu acho que isso é uma chave para a nossa vida. Eu acho que isso é uma chave para a nossa vida. Há uma história em em Marcos, que sempre me chamou a atenção, e eu vou ler e conversar um pouquinho, porque eu quero ir um pouquinho adiante, eu quero ir além dessa história. Eu só quero que você veja no exemplo de Jesus. Jesus é o nosso grande mestre. Jesus é incrível, gente. Ele é capaz de nos ensinar quando parece que não tem ensino. Quando você olha e fala, meu Deus, Jesus, o que deu em Jesus para fazer o que Ele fez? É, exatamente. Ele quer nos ensinar em todas as circunstâncias. E Jesus quer ensinar um poder através de algo tão negativo. Eu acho isso muito incrível nesse texto que nós vamos ler. Jesus ensina algo tão poderoso numa ação tão negativa. Você fala, meu Deus, por que Ele fez isso? Você vai entender
Provérbios 18, 20 e 21, quando nós lermos esse texto. Marcos 11, 12, o 12 até o 14 diz: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: o que Jesus fez? Jesus disse: palavras estabelecem sentenças, e sentenças mudam situações. Jesus, ele pega e ele disse: nunca mais alguém coma de seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Eu não sei o que eles pensaram, mas Jesus disse isso e foi embora. Agora olha o que diz no versículo 20 até o 26. Jesus tinha dado uma volta, agora ele está passando por lá de novo. E passando eles pela manhã, num outro dia, né? Viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, tinha que ser Pedro, né, gente? Lembrando-se, falou: mestre, então, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus, o que o Senhor falou matou essa árvore, Jesus. Ao que Jesus lhe disse, olha a resposta de Jesus: tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo, que se alguém é qualquer um, gente. Alguém sou eu, alguém é você, alguém somos nós. Se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, o que quem diz? O que ele mesmo diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês, que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam. Creiam que vão receber? Não, creiam que já receberam, e assim será com vocês. Fica parado no 24 só um pouquinho. Sabe por que Jesus diz isso? Porque palavras estabelecem sentenças. A oração é uma palavra, a declaração é uma palavra. Palavras estabelecem sentenças, e sentenças mudam situações. Jesus está dizendo, por isso que eu digo que a vocês, quando vocês orarem, quando vocês declararem palavra, creiam que já aconteceu. E se você crê que já aconteceu, que não vai acontecer, mas que já aconteceu, então você vai receber isso. Jesus está dizendo o seguinte: quando você declarar a minha palavra, creia no que já aconteceu. Não tenha esperança de que aconteça. Tenha fé de que Ele já fez o que Ele disse que faria. E se eu crer que já é uma realidade o que eu estou pedindo hoje, o que hoje eu não tenho será uma realidade amanhã. Jesus pega um exemplo negativo, ele mata uma árvore, gente, porque a árvore negou o fruto para ele. Ele era Deus, a árvore tinha que ter dado o fruto para ele, não deu. Então ele falou: então ninguém mais vai comer. E a árvore morreu. Quando morreu, Jesus disse assim: olha, tenham fé em Deus, porque a vida de fé, ela é assim: palavras se tornam decretos, e decretos mudam destinos, mudam histórias, mudam situações. Uau! Vamos continuar, outro versículo, 25.
E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem. Perdoem. Para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. Uau! Aqui eu aprendo 3 coisas. Nós não vamos ficar nas 3 coisas, eu só quero ilustrar aqui. Isso aqui é uma outra chave. Jesus, ele dá um exemplo prático, negativo. Algumas coisas nos marcam quando é negativo, quando a situação é drástica, daí marca a vida da gente. E aqui chamou muita atenção dos discípulos. Jesus liberou uma palavra, e palavra de Deus que é liberada com fé, são decretos que mudam situações, muda tudo. Jesus, ele diz: nunca mais ninguém coma de ti. E acontece exatamente, ela seca, nunca mais ninguém comeu daquela figueira. Por quê? Porque Jesus, com fé, ousou dizer. Esse é um segredo. Porque Jesus ousou, com fé, fé em Deus, ele ousou dizer. E porque ele disse, e aí Jesus disse: quando vocês orarem, creiam que vocês já receberam o que vocês estão pedindo. Jesus está dizendo assim: a minha declaração eu fiz sabendo que aquela arvorezinha ia morrer. E infelizmente ela ia para o pau. E foi. Ok? Primeira coisa, ouse dizer o que Deus diz. Segundo lugar, Jesus fala da oração. Quando você orar, quando você falar a respeito de algo que você quer com Deus, não chegue com dúvida diante dele. Não chegue dizendo assim: ah, Deus, eu queria tanto que o Senhor fizesse. Ele está dizendo assim: eu já fiz. Quando você se aproxima de mim, diz assim a palavra de Deus, aquele que se aproxima de Deus precisa crer, Hebreus 6 fala, precisa crer que Ele existe e que é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Quer dizer, o que eu estou querendo buscar na presença de Deus já está pronto na presença de Deus. E Ele requer que eu creia nele quando eu me aproximo dele, a fim de pedir para Ele aquilo que Ele já tem pronto. Mesmo que eu não tenha, eu estou na condição de quem não tem. Mas quando eu falo com Deus, eu digo assim: Deus, eu quero aquilo que o Senhor disse que eu já tenho. Vocês entenderam? Já está pronto. Já está pronto. O que Ele disse que eu já tenho, eu já tenho. Então quando eu pedir para Ele para ter o que já é meu, eu preciso crer que já tenho o que eu quero. Confundiu? Terceiro lugar, Jesus coloca aqui alguns que assistiram ontem a aula, e eu espero que você tenha assistido a aula do SEV ontem. O pastor Norberto, ele usou um termo o termo era impeditivos do crescimento, coisas que impedem você de crescer. Aqui eu vou usar esse mesmo termo para dizer o impeditivo da palavra se cumprir. Um dos impeditivos é que se eu não cumprir o segundo mandamento. O segundo mandamento é amar ao próximo como a mim mesmo. Outro exemplo, para que eu tenha o que eu creio que eu já tenho, porque Deus disse que eu já tenho, para que se materialize o que eu digo, eu não posso anular esse poder falando mal do meu irmão. Porque quem guarda rancor?
alguém que se sentiu ofendido. E quem guarda um rancor, o que ele faz? Ele fica quietinho? Aleluia. Não, ele fala mal, ele reclama. E quando ele libera uma palavra de morte, ele anula a palavra de vida. Por isso Jesus põe a mesma, esse texto, parece que ele está fora de contexto. Não está não. Ele está dizendo assim, Jesus está dizendo assim: se você liberar palavras são sentenças, e sentenças mudam situações. Mas quando você falar com Deus sobre aquilo que você está dizendo, creia que você já recebeu o que você quer. Só que não anule o que você quer, e o que você está pedindo, e o que você está declarando, com palavras de maldição contra irmãos, contra a família, contra pessoas. Jesus diz assim: se você fizer isso, o Pai também não vai perdoar você. Ou seja, você perdeu o direito de receber o que é seu direito. Porque o poder da morte e da vida estão na língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Uau! Gente, isso é um tapa na cara, sério, de boa. Eu apanho assim dando glória. Ai, meu Deus. Não é? É um tapa na cara. Porque eu vou falar para vocês uma coisa. Nós pecamos. A Bíblia diz: o homem que não peca no falar é perfeito. A mulher também, tá? Só para avisar. Não é só para os homens. A pessoa que não erra, que não peca no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo dele. Ele é capaz de dominar tudo. Ele é capaz de controlar toda a sua vida por causa de um órgão tão pequeno que Tiago fala, que é a língua. A língua, ela é como um foguinho numa selva que queima tudo. A língua é como um pequenino leme num gigante de um navio, que se você vira, ele muda. Toda uma embarcação de milhares de toneladas muda de direção por causa de uma coisinha de nada comparado ao grande navio. Jesus está dizendo isso. Então ele está dizendo assim: olha, não seja hipócrita. Eu creio que o que Deus disse vai acontecer. Vai ser. Vai ser, há uma condição. Há como eu anular a palavra de Deus. Há como eu anular os efeitos da palavra de Deus na minha vida. Está escrito. Por isso o conselho acho que é de Paulo, todo homem seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Tardio para falar e tardio para cirar. Tipo assim, essas coisas deixa para lá. Ouça mais do que fale. Quando falar, fale o que Deus disse. Mas aquela pessoa não vale nada, mas Deus ama, então declare palavras de vida sobre aquela que não vale nada. Ela não vale nada numa ótica terrena, mas numa ótica celestial ela vale só todo o sangue de Jesus derramado na cruz, só. Nada menos do que isso. Então ela vale muito. Amém? Aí eu vou andar mais um pouquinho aqui. Eu quero que você entenda por que dessas coisas então, Johnny. Aí o Senhor começou a mostrar algumas coisas, e nós vamos aqui caminhar para o fim dessa palavra. Eu vou ler alguns textos ainda. João capítulo 6, versículo 63. Tem um contexto nessa palavra. Nós não vamos falar sobre o contexto, que não é o foco. Mas isso que eu vou ler aqui agora, da forma que eu vou aplicar, não contradiz o contexto, ok? Não contradiz, é uma aplicação que eu vou fazer. O Espírito é o que vivifica. Jesus diz que o Espírito é que traz vida. A carne para nada aproveita. Jesus diz: as palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e vida. As palavras que eu tenho falado para vocês, Jesus está dizendo, elas são Espírito e vida. Continua o versículo. É o 63, 64, né? Isso. Mas há descrentes entre vocês.
Jesus diz assim, ó, a palavra que eu falo são espírito e vida, mas há descrentes em vocês. Tem gente duvidando do que eu estou dizendo. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. Quer dizer, Jesus já conhece nossos vacilos, irmãos. Só que Ele se preocupa com a nossa fé. Ele não está preocupado com o vacilo, Ele está preocupado onde está firmada a sua fé, no que você crê. Só que Jesus está dizendo um segredo aqui. Jesus está dizendo que a palavra dEle, ela produz vida. Olha o que diz em 2 Coríntios 6,3. 2 Coríntios 6,3. Não queremos dar nenhum motivo. 2 Coríntios 6,3. Não, é 6,6. Põe no versículo 6, por favor. Eu acho que eu só marquei errado. É 3,6. Não, vamos arrumar isso, né? Então, vou abrir minha Bíblia aqui. Isso! É só mudar. Eu só mudei 2 números, irmãos. Olha o que diz esse texto de Paulo. Tem um contexto também aqui. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha que forte esse texto, irmãos. A mesma palavra, ela pode matar se ela não estiver carregada do Espírito. Por isso que ter uma revelação da palavra de Deus tem tanta força. Porque nós não somos papagaios para ficar repetindo palavra de Deus. Arara. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Ah, tirei para não gastar. Mistura tudo. Palavras, letra mata, mas o Espírito vivifica. Jesus diz: as palavras que eu tenho dito para vocês são Espírito e vida. Então creiam em Deus. Está entendendo como a gente está juntando isso? É difícil de explicar. Mas de que forma eu quero explicar essa parte que eu estou falando agora? Não repita a palavra de Deus como um religioso. Medite na palavra de Deus como quem quer aprender os conselhos de Deus. Receba a verdade de Deus no seu interior. Faça da verdade de Deus a sua verdade. E agora, com fé, libere a palavra. Porque quando nós liberamos palavras, palavras liberadas com fé estabelecem decretos. E decretos mudam futuros, mudam situações, mudam tudo. Paulo diz algo muito interessante. Aqui nós vamos concluir. Em 1 Coríntios 2, 4, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Não é letra que mata, não é linguagem humana, não é filosofia humana, não é efeito, usar palavras de efeito, aplicando a palavra de Deus, não. Mas é demonstração de espírito e poder. Demonstração de espírito e poder. Porque qual que é o objetivo disso? Próximo versículo. Para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Irmãos, a minha e a sua fé precisam estar alicerçadas no
poder de Deus. E eu concluo dizendo o seguinte: palavras estabelecem sentenças. Sentenças mudam situações, mudam destinos. Quando essas palavras estão alicerçadas no poder de Deus. Uma palavra alicerçada no poder de Deus é a palavra que é dita com a crença, com a certeza de que o que você está pedindo, de que o que você está declarando já é seu por direito, já é uma realidade consumada. E se você o fizer alicerçado na palavra de Deus, você vai comer do seu fruto. Quer mudar a sua colheita? Mude sua semeadura. Quer mudar a qualidade da sua colheita? Mude a qualidade da sua semeadura. Não semeie palavras vazias, semeie palavras reveladas. Semeie palavras que você recebeu no lugar secreto. Eclesiastes capítulo 8, versículo alguma coisa, 3 eu acho, por aí, diz: não tenha pressa de sair da presença do rei. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Não tenha pressa, porque quanto mais tempo você e eu passarmos na presença do rei, mais conselho nós recebemos, melhor a qualidade da nossa semente, e então a semeadura vai conceder a você e a mim uma colheita melhor. Quantos em casa querem uma colheita melhor? Então vamos buscar a revelação da palavra de Deus. Vamos buscar o conselho pessoal de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa cidade. Vamos buscar aquilo que vem da parte de Deus nesse tempo. E isso vai demandar tempo. Isso vai demandar disciplina. Isso vai demandar joelho no chão. Isso vai demandar você abrir mão, renunciar muitas coisas. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena você gastar todo esse tempo, investir todo esse tempo, porque você vai receber aquilo que você está tão desejoso de receber. Então isso aqui não é uma palavra do vai dar certo com Jesus e tudo é fácil. Não, não, não. É uma parceria com Jesus. Jesus disse: creia em Deus e diga. Quando você falar com Deus sobre o assunto, creia que já recebeu, então você receberá. Mas lembre-se, não seja um hipócrita. Conserte a sua vida com seus irmãos. Alinhe as coisas. Não tem como Deus te dar o que você quer se você não pode dar às pessoas o que elas merecem. Elas merecem o seu perdão. E basta uma palavra e Deus, Ele valida, e o milagre acontece. Irmão, deixa eu falar uma última coisa para você antes de a gente cantar uma canção para finalizar esse momento da palavra. Demora muito tempo, ouça isso, demora muito tempo para o de repente acontecer. A gente sempre fica esperando o de repente. O de repente de Deus, um dia o de repente vai acontecer, mas leva muito tempo para o de repente acontecer. Agora, quer que o de repente aconteça na sua vida? Então plante correto, semeie, porque palavras são sentenças que estabelecem, que mudam histórias, destinos e situações. Amém? Então enquanto nós cantamos essa canção, pense sobre isso. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, sim, Senhor, vem. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir
Precisamos do Espírito e vida. Seja hoje, Precisamos seja do agora. Espírito e da Vem vida. derramar o Derrama, teu Espírito. Senhor. Seja hoje, seja agora. Que seja Vem agora. derramar o teu Sobre cada Espírito. casa, Seja sobre cada hoje, família agora, seja Deus. agora. Vem derramar o teu Espírito. Seja hoje. Seja agora. Vem Derramar o teu Espírito. Que Seja seja hoje, hoje. seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, Vem, seja Senhor. agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Sabe, Jesus, ouvir essa palavra é muito desafiador. E é muito desafiador porque não é fácil compreender. Não é fácil, não é lógico. Não é simples para a gente. E nós sabemos que o Senhor sabe disso. Mas a tua palavra também diz que o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. E nós precisamos do Espírito Santo. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Tu és o Senhor da verdade. Tu és o guia da verdade. Tu és a própria verdade. Tu és o Espírito da verdade. E nós precisamos ser guiados na verdade. Nós não queremos andar no erro. Nós não queremos andar na incredulidade, na dúvida. Nós queremos andar de fé em fé, para caminharmos de glória em glória, e que em cada passo da nossa vida, em cada etapa da nossa jornada, da nossa história, o Senhor seja visto em nós. Porque a esperança da glória de Deus é Cristo em nós. É Cristo em nós, manifestado em nós, sendo revelado em nós. Porque o conhecimento da glória de Deus será visto através da igreja, através dos sinais, prodígios, maravilhas da igreja. O nome de Jesus vivo no meio da igreja. A palavra profética viva e ativa no meio da igreja. E nós, como povo de Deus, declarando e vivendo os milagres dos céus. Eu creio nisso, Jesus. Por isso eu abençoo esta palavra nessa noite, com a manifestação do Teu Espírito, com a revelação do Teu Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós queremos, Senhor, comer do fruto dessa semeadura. Então nós queremos usar bem a nossa boca, a nossa língua, para profetizar a vida. Nós profetizamos a vida. A vida. No lugar da morte nós profetizamos a vida. E nós colheremos vida, não morte. Nós cremos nisso, por isso estamos dizendo, Senhor, abençoa essa palavra no coração da igreja, de todos os ouvintes nessa noite, em nome de Jesus.